Saudações caríssimos, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Monitoria e Avaliação de Projetos. Hoje falaremos do planeamento de monitoria e avaliação. Na aula de hoje abordaremos 4 tópicos principais. Começaremos por falar dos indicadores, detalhes da sua elaboração. Falaremos com detalhes em termos estruturais do quadro lógico. Igualmente, falaremos do plano de monitoria e avaliação, também em termos estruturais. E no final, os relatórios de monitoria e avaliação. Todos esses itens fazem parte daquilo que nós chamamos de planeamento em monitoria e avaliação. Temos aqui a nossa primeira pergunta de partida quando falamos de planeamento. O que é planeamento em monitoria e avaliação? Planeamento é um conjunto de atividades que são realizadas no começo de um projeto para garantir o mapeamento e definir ao detalhe o que é necessário, para que seja executado e tenha os objetivos do projeto cumpridos a tempo certo. A tempo e recurso também certo, conforme o estabelecido. Agora falaremos sobre a elaboração de indicadores. Não podemos falar da elaboração de indicadores sem antes definirmos aquilo que é um indicador. De modo geral, um indicador é definido como sendo uma unidade de informação ou uma variável esta que pode ser quantitativa ou qualitativa, utilizado para medir, quantificar, qualificar e caracterizar as informações que irão indicar se estamos a implementar de forma correta ou não. E se os resultados também e o impacto do projeto vão de acordo com aquilo que foi pré-definido. Quando falamos de indicadores qualitativos, estes descrevem a qualidade, as características ou as categorias de um determinado dado. Algumas questões são colocadas quando se fala de indicadores qualitativos. Como é que isto está a ser implementado? Onde? Quem está a implementar? Quando? O que? Por quê? E também temos os indicadores quantitativos, que são medidas de valor que podem ser expressas em número. Quantos? Quantas vezes? Quanto? São essas questões relacionadas a essa tipologia de indicadores. Para a definição dos indicadores, é preciso tomarmos em consideração alguns critérios, e o critério mais comum que é utilizado neste âmbito é o critério SMART e o CRIM. O SMART é um termo em inglês, e aqui nós temos as diferentes especificações para cada uma das letras, o significado, O SMART, o S que é do específico, o específico o que isso quer dizer? O indicador, o desenho, na altura em que estamos a desenhar ou elaborar o indicador, esse indicador deve ser específico. Ele deve medir apenas o elemento do desenho do projeto, sem olhar para outros elementos. É preciso ser muito específico ou direcionado para aquele elemento que se pretende medir. Depois, o M, que é de mensurável, é preciso que o indicador tenha a capacidade de se medir ou de quantificar. Depois também temos o alcançável. Quando definimos o indicador, temos que ter em conta a realidade da meta. Significa que temos que definir o indicador olhando que é possível alcançar uma determinada meta. A meta para este determinado indicador deve ser real. Se não definimos um indicador em que na prática a meta torna-se não realista. Então também olhar para o nível de alcance desse indicador é importante. O outro item tem a ver com a relevância. Temos que tomar em conta no desenho do indicador
este indicador para a intervenção que pretendemos é relevante ou não. Porque não faz sentido desenharmos um indicador que não é relevante para uma determinada intervenção. E depois, o último aqui que eu tenho, que é o temporal, tem muito a ver com a questão de tempo. Um indicador que vai ser definido está dentro do horizonte temporal do programa, vai de acordo com aquilo que é o cronograma do projeto. Então também é preciso olhar para essa componente temporal no desenho do próprio projeto. Tendo os indicadores SMART, temos também o CRIM, ok? Que o C diz que o indicador tem que ser claro, tem que ser preciso, não tem que ter alguma ambiguidade. Significa que qualquer um tem que perceber com alguma facilidade, ok? Depois tem que ser também relevante, como já especifiquei anteriormente, tem que ser apropriado de acordo com a nossa intervenção, ok? Depois temos o econômico, tem que ser um indicador que, olhando para aquilo que é o custo do projeto, é um indicador razoável que vai dentro do orçamento predefinido, não fora. Depois temos o A, que é adequado. Este indicador deve ser capaz de oferecer uma base bastante crucial para avaliar o desempenho, de facilitar a avaliação do desempenho do próprio indicador. E depois também o M, que é monitorável. Tem que ser um indicador passível à validação, okay? Que pode-se fazer validações recorrentes durante o próprio decurso do projeto. Ok, agora falaremos sobre o quadro lógico. Okay? O quadro lógico é uma ferramenta bastante importante quando falamos de gestão de projetos. É a partir do quadro lógico onde nós apresentamos os indicadores do projeto, as metas, os meios de verificação, e também são igualmente indicadas quais são as fontes de dados para a verificação do progresso do projeto, os pressupostos que serão alcançados, incluindo as metas. Okay? Quando falamos de quadros lógicos, existem 4 questões cruciais que devem ser respondidas olhando para o quadro lógico. Okay? A primeira é quais são os objetivos do projeto. Isso fica lá no quadro lógico. Okay? Quais são os outcomes, os outputs do projeto que serão monitorados e avaliados? Quais são as atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos pré-definidos do projeto? Quais são os inputs, os recursos que vão ser utilizados durante o projeto? Então, tudo isso são questões que nós tomamos em consideração para a elaboração do quadro lógico. Todas essas questões devem ser respondidas com o quadro lógico. São vários esquemas de quadro lógico e aqui achei melhor trazer esse esquema muito simples, de fácil percepção, e também a estruturação é bastante fácil e fácil percepção também, e para que os caros formandos tenham a oportunidade de conhecer em termos estruturais como é que isso é esboçado. Temos aqui onde temos o resumo da descrição do projeto. É preciso colocar o impacto, dependendo da natureza do projeto, qual é o impacto que se pretende, quais são os indicadores, quais são os meios de verificação e os pressupostos. Okay? Esse é um modelo muito simples. Aqui temos o objetivo, que é o outcomes. Também estruturamos a descrição, os indicadores, os meios de verificação e os pressupostos. Igualmente os outputs, que são os resultados do projeto. E no final, os esboços das diferentes atividades com os respectivos indicadores, os meios de verificação e, por final, os pressupostos. Essa é uma estrutura muito simples de fazer e também de perceber durante a vigência do projeto. Ajuda bastante no monitoramento e o controle do próprio projeto.
Além do quadro lógico, temos também o plano de monitoria e avaliação, que é uma ferramenta extremamente crucial quando falamos de projetos, de gestão de projetos. O plano de monitoria e avaliação ele é bastante relativo, depende de cada projeto, depende também da fase em que o projeto se encontra, porque isso também tem muito a ver com os indicadores que são medidos, né, em função da natureza do projeto e o desenvolvimento do mesmo. De um modo geral, o plano de monitoria e avaliação é um documento que descreve todo o sistema de monitoria e avaliação, está diretamente relacionado com o quadro lógico, porque nós não temos como fazer um plano de monitoria bastante robusto sem tomar em conta todos os detalhes contidos no quadro lógico, ok? E temos aqui também alguns elementos bastante cruciais que se deve tomar em consideração quando elaboramos o plano de monitoria e avaliação. Temos que ter em conta as atividades que serão monitoradas, temos que tomar em consideração os indicadores também a serem observados, incluindo as suas metas, os pressupostos e os meios de verificação, e tudo isto está descrito no quadro lógico. Depois temos que tomar em conta as ferramentas a serem utilizadas na monitoria e avaliação e, por final, o cronograma, onde inclui o grupo-alvo do projeto e os respectivos responsáveis de cada atividade. Temos uma estrutura de um plano de monitoria e avaliação. Tentei trazer aqui um plano bastante simples e de fácil percepção em termos estruturais, ok? O impacto do projeto sempre deve ser colocado no plano de monitoria para facilitar o seguimento. Temos aqui os objetivos, que são os outcomes do próprio projeto. Também temos que incluir os respectivos indicadores, a linha de base, que é extremamente importante saber o que nós tínhamos ao nível do terreno antes da própria implementação do projeto, as metas que também são definidas, quais são as fontes de dados, os métodos de recolha de dados, com que frequência esses dados serão recolhidos, incluindo os responsáveis. Igualmente temos os outputs, também, que é extremamente importante colocar isso no plano, e as respectivas atividades. Bem, não podemos falar do quadro lógico do plano sem falar daquilo que é o relatório, que é o reporting que é feito. Os relatórios são uma forma de divulgar e partilhar os resultados e as análises dos dados que são obtidos no monitoramento e avaliação do projeto. Mas também estes relatórios só são importantes se todos os intervenientes do projeto tiverem acesso, porque não faz sentido elaborarmos um relatório com as análises do projeto sem que os stakeholders tenham acesso desse relatório. Esse documento deixa de ser válido. É importante que todos os relatórios, não apresentem apenas aquilo que chamamos de réplica, né? Não apresentem a descrição daquilo tudo que está na nossa ficha de recolha de dados, ok? Mas sim, eles devem apresentar uma análise, uma explicação daquilo que é o progresso do projeto de forma muito consistente e perceptível, ok? E esta análise que é feita durante a descrição do relatório é para ajustar as abordagens do planeamento, da implementação do projeto, para permitir verificar se os resultados estão a ser alcançados conforme definido, se as lições aprendidas, como é que pode-se agir perante algumas constatações em campo. Então, por isso que é muito importante partilhar esse relatório com os intervenientes do projeto a tempo também, para que a tomada de decisão seja de forma mais acertada e dentro do cronograma do projeto. Os relatórios,
Durante a elaboração é preciso tomar em conta alguns aspectos, ok? Os indicadores e as atividades monitoradas devem estar lá incluso para facilitar aquilo que é a compreensão do projeto. As evidências que foram identificadas ao nível do terreno também devem estar lá acopladas. Falamos de fotografias, falamos de referências geográficas, alguma análise da participação, que são as listas de presença. Isto é bastante relativo em função do tipo de projeto. As evidências não são lineares, há evidências que para um projeto são aplicáveis e para outro pode não ser. Um projeto em saúde e um projeto em educação têm evidências diferentes. Então, evidenciar tudo isto no próprio relatório é bastante importante. Outro aspecto também tem muito a ver com a evolução das próprias metas, okay, dos diferentes indicadores, como é que cada indicador está evoluindo de acordo com a meta que foi pré-definida. Tudo isso também são elementos muito importantes a serem inclusos no relatório de monitoria e avaliação. Muito obrigada. Até já.